Existe uma história na Bíblia que, quando você entende de verdade, dói. Dói de um jeito diferente. Não é a dor da cruz, não é a dor do exílio. É a dor de um pai que deu tudo o que tinha para formar o filho e morreu antes de ver o que o filho se tornou. Essa é a história de José. O homem que recebeu a missão mais extraordinária já confiada a um ser humano, criar o Filho de Deus, e que cumpriu essa missão com uma fidelidade que impressiona. Que protegeu Jesus de Herodes quando era bebê, que fugiu para o Egito no meio da noite com uma criança nos braços, que voltou, reconstruiu a vida em Nazaré, ensinou Jesus a trabalhar com as mãos, a ler a Torá, a rezar, a viver como um homem justo, que esteve presente em cada momento da infância e da juventude de Jesus, e que um dia sumiu, desapareceu do texto bíblico sem explicação, sem despedida, sem uma única palavra registrada sobre sua morte. E o mais impressionante é o que aconteceu depois que José desapareceu. Porque tudo o que o mundo conhece sobre Jesus, os milagres, as curas, os sermões, a água transformada em vinho, os mortos ressuscitados, o sermão da montanha, a transfiguração, a entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia, a cruz, a ressurreição, tudo isso aconteceu depois que José já não estava mais ali. José nunca viu um milagre de Jesus, nenhum. Nunca viu água virar vinho em Caná. Nunca viu um cego recuperar a visão. Nunca viu um paralítico se levantar e andar. Nunca viu 5.000 pessoas serem alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Nunca ouviu a multidão gritar, Hosana ao filho de Davi. Nunca viu o filho que criou andar sobre as águas. Nunca ouviu a voz do céu no batismo dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nunca viu a transfiguração no monte, onde Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus. Nunca viu Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias morto. Nunca ouviu o filho que ele ensinou a rezar, perdoar pecados com autoridade. Nunca viu nada disso. Cada milagre, cada cura, cada exorcismo, cada sermão, cada parábola que Jesus pronunciou em público aconteceu depois que José já estava debaixo da terra. O pai que formou o Messias partiu antes de ver o Messias agir. Formou o pregador mais poderoso da história e nunca ouviu um sermão dele. Ensinou Jesus a confiar em Deus e nunca viu Jesus dizer à tempestade, cala-te, aquieta-te. Ensinou Jesus a orar e nunca ouviu Jesus ensinar ao mundo o Pai Nosso. José viveu 30 anos ao lado de Jesus e durante esses 30 anos, o menino que ele criou parecia, por todos os sinais exteriores, um menino comum. Comia, dormia, brincava, aprendia carpintaria, ia à sinagoga. Não fazia milagres, não pregava, não reunia multidões. Era o filho do carpinteiro de Nazaré, e só. Os vizinhos não viam nada de especial. Os outros comerciantes do mercado não notavam nada diferente. As crianças da aldeia não paravam para olhar. Jesus era, para todo mundo, apenas mais um menino de Nazaré. Comum, normal, invisível. Mas José sabia. Sabia no fundo do coração que aquele menino não era comum, que algo extraordinário acontecia ali em silêncio, sem que ninguém percebesse. E carregou esse segredo durante 3 décadas, sem poder compartilhar, sem poder contar a ninguém, sem poder dizer ao vizinho, você sabe quem é esse menino que está brincando com seu filho? Carregou o peso do maior segredo da história da humanidade em completo silêncio. E José morreu assim, confiando apenas na palavra do anjo, sem nenhuma confirmação visível, sem nenhuma prova concreta de que aquele menino que ele ensinou a serrar madeira era, de fato, o Salvador do mundo. Morreu com o segredo, morreu com a fé, morreu sem ver. Essa é talvez a história mais triste e mais bonita de toda a Bíblia. A história de um pai que deu tudo e não viveu para colher. A história de um homem que plantou, regou, cultivou, protegeu e foi embora
antes da colheita, antes da floração, antes de ver a árvore que ele cuidou durante 3 décadas dar os frutos que mudariam a história do mundo. E é o que vamos investigar juntos hoje. Vamos percorrer 4 caminhos neste documentário. Primeiro, vamos entender por que a Bíblia é tão silenciosa sobre a morte de José e o que esse silêncio nos revela. Segundo, vamos reconstruir o que José viveu durante os 30 anos ao lado de Jesus e o que isso custou. Terceiro, vamos investigar o que a tradição antiga preservou sobre os últimos dias de José. E quarto, vamos descobrir o que a ausência de José no ministério de Jesus significa, não apenas para a história bíblica, mas para qualquer pai que trabalha sem ver o resultado. Mas antes de avançar, preciso te dar um primeiro dado que muda completamente a forma como você entende a história de José. Abre o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. É a história de Jesus aos 12 anos, no Templo de Jerusalém. José e Maria sobem a Jerusalém para a festa da Páscoa, como faziam todo ano. Na volta, percebem que Jesus não está na caravana. Voltam desesperados a Jerusalém. Procuram durante 3 dias. 3 dias. E finalmente encontram Jesus no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. E todos que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e suas respostas. E quando Maria diz, com a angústia de qualquer mãe, "Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos angustiados." Jesus responde algo que deve ter sido como um raio no coração de José. "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Meu pai, com letra maiúscula. José está ali, ao lado de Maria, ouvindo o menino que ele criou chamar outro de pai. E Lucas acrescenta no versículo 50, eles não entenderam as palavras que lhes disse. José não entendeu. Está escrito, o homem que recebeu a visita de um anjo, que obedeceu sem questionar, que protegeu Jesus desde o nascimento, que carregou esse menino nos braços atravessando o deserto até o Egito, não entendeu o que o filho estava dizendo no templo. E pensa no que José deve ter sentido naquele momento. Ele era o pai, ele que ensinou Jesus a falar, ele que ensinou Jesus a caminhar, ele que ensinou Jesus a rezar as orações da manhã e da noite. Ele que estava ali, há 3 dias, procurando desesperadamente pelo filho, sem dormir, sem comer, morrendo de preocupação. E quando finalmente encontra o menino, ouve dele uma frase que basicamente diz, eu tenho outro pai. Não existe dor mais complexa para um pai adotivo, para um pai que cria um filho que não é biologicamente seu. Porque por mais que o amor seja real, por mais que o vínculo seja forte, existe sempre aquela fissura, aquela lembrança de que o filho veio de outro lugar, que pertence, em algum nível, a algo maior. E José viveu essa fissura de forma única na história. Porque o outro pai do seu filho não era um homem qualquer. Era Deus. E mesmo assim, o versículo 51 diz que Jesus desceu com eles e voltou a Nazaré e era-lhes submisso. Voltou para casa. Voltou a ser o filho do carpinteiro. Voltou à oficina. Voltou à rotina. E José voltou a ser pai, sem entender, mas sem abandonar. Esse é o dado que muda tudo, porque nos mostra que José não era um pai que vivia numa nuvem mística de certeza e revelação. Era um pai real, um pai que não entendia tudo, que ficava confuso, que ouvia coisas do filho, que não conseguia processar, e que mesmo assim continuava protegendo, continuava ensinando, continuava presente, sem entender o tamanho do que estava fazendo. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer um convite rápido. Comenta aqui embaixo a sua cidade e o seu estado. Eu leio os comentários e fico muito feliz em saber de onde você está assistindo. Isso aqui é uma comunidade. Agora, vamos entrar na primeira grande questão desta investigação. Quando e como José morreu?
A Bíblia não responde essa pergunta. Não existe em nenhum dos 4 evangelhos um único versículo que registre a morte de José. Não há data, não há circunstância, não há cena de despedida, não há último diálogo. José simplesmente desaparece do texto. A última vez que José aparece com certeza nos evangelhos é naquele episódio do templo, quando Jesus tem 12 anos. Depois disso, silêncio. Quando Jesus começa seu ministério público, por volta dos 30 anos de idade, José já não está presente. Em nenhum dos relatos do batismo, das bodas de Caná, dos milagres, dos sermões, da paixão, José é mencionado como estando vivo. Existem pistas, no entanto, pistas espalhadas nos evangelhos que, quando reunidas, nos permitem reconstruir um cenário provável. A primeira pista está em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Quando Jesus volta a Nazaré para pregar na sinagoga, o povo diz: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?" Repare com atenção, filho de Maria, não filho de José. Na cultura judaica do primeiro século, identificar alguém pelo nome da mãe e não do pai geralmente indicava que o pai já havia falecido. Era a forma que a comunidade usava para dizer, sem dizer, que o pai já não estava ali. O estudioso bíblico Raymond Brown, em sua obra O Nascimento do Messias, observa que essa formulação é altamente incomum e sugere fortemente que José já estava morto quando Jesus começou a pregar. A segunda pista está nas bodas de Caná, em João capítulo 2. Maria está presente, os discípulos estão presentes, mas José não é mencionado. Se José estivesse vivo, seria muito estranho que não estivesse presente num casamento da comunidade de Nazaré, especialmente um casamento onde sua esposa e seu filho foram convidados. A terceira pista, e talvez a mais forte, está em João capítulo 19, versículos 26 e 27, na cena da cruz. Jesus entrega Maria aos cuidados do discípulo amado. "Mulher, eis aí o teu filho." E ao discípulo, "Eis aí a tua mãe." Se José estivesse vivo, não haveria necessidade disso. Maria teria um marido para cuidar dela. O fato de Jesus precisar confiar a mãe a outra pessoa é, para a maioria dos estudiosos, a confirmação mais forte de que José já havia morrido antes do início do ministério público de Jesus. E há ainda uma quarta pista, menos discutida, mas significativa. Em Lucas capítulo 4, versículo 22, quando Jesus prega na sinagoga de Nazaré, o povo diz: "Não é este o filho de José?" Repare que dizem o filho de José. Mas José não está ali, não reage. Não é mencionado como presente, é lembrado pelo nome, como se lembra de alguém que já se foi. O nome de José sobreviveu na memória da aldeia, mas o homem já não. Então, com honestidade, o que podemos afirmar é que José morreu em algum momento entre os 12 e os 30 anos de Jesus. 18 anos. 18 anos de silêncio bíblico durante os quais José viveu, trabalhou, criou Jesus, envelheceu e morreu. E ninguém registrou nada. Nenhum escritor bíblico achou necessário nos contar o que aconteceu nesses 18 anos. Nenhum evangelho descreve o momento em que José ficou doente. Nenhum texto registra suas últimas palavras. Nenhum apóstolo contou como foi o velório. É como se a Bíblia dissesse: José cumpriu sua missão. E depois, silêncio. E esse silêncio é, ao mesmo tempo, doloroso e profundamente revelador. Porque o silêncio da Bíblia sobre José não significa que ele não foi importante. Significa que o tipo de importância que José teve era invisível. Era o tipo de importância que não gera manchete, não gera título, não gera capítulo, mas que sustenta tudo por baixo. Como os alicerces de uma casa. Ninguém vê, ninguém elogia, mas sem eles a casa não fica de pé. E se isso já impressiona, o que vem a seguir impressiona ainda mais.
porque precisamos entender o que José fez durante esses anos silenciosos. O que significava, concretamente, ser o pai de Jesus em Nazaré. O historiador e arqueólogo Jonathan Reed, junto com John Dominic Crossan, no estudo Jesus Desenterrado, descreve Nazaré no primeiro século como uma aldeia agrícola minúscula, com provavelmente entre 200 e 400 habitantes, sem muralhas, sem mercado, sem sinagoga construída. As reuniões provavelmente aconteciam numa casa maior. Era, por todos os critérios, um lugar insignificante. Natanael, no Evangelho de João, pergunta com desprezo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E é nessa aldeia que José viveu toda a sua vida adulta, criando uma família, sustentando um lar, protegendo um segredo que não podia contar a ninguém, trabalhando como tecton, a palavra grega que Marcos usa para descrever a profissão de José e de Jesus. Tecton é geralmente traduzida como carpinteiro, mas na realidade significa algo mais amplo: construtor, artesão de madeira e pedra. José trabalhava com as mãos. Construía portas, arados, jugos para bois, móveis simples, estruturas de madeira para casas de pedra. Era um trabalho braçal, duro e mal remunerado. Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, documenta nas suas Antiguidades Judaicas que os artesãos da Galileia viviam em condições modestas, muitas vezes na fronteira da pobreza. E é com esse trabalho que José sustentou sua família. Com essas mãos, com esse suor, todos os dias, durante anos, sem glamour. Esculpia arados, encaixava vigas, tudo isso numa região onde o calor podia ser sufocante e os invernos podiam ser rigorosos. E depois de um dia inteiro de trabalho, voltava para casa para cumprir o papel mais importante: ensinar o filho. Alguns estudiosos, entre eles Richard Beatty, observaram que Séforis, uma cidade maior a apenas 6 quilômetros de Nazaré, estava sendo amplamente reconstruída por Herodes Antipas durante a infância e juventude de Jesus. É possível, e essa é uma hipótese aceita por vários historiadores, que José e o jovem Jesus tenham trabalhado juntos em projetos de construção em Séforis. Se isso for verdade, pai e filho caminhavam juntos todos os dias, 6 quilômetros de ida e 6 de volta. Trabalhavam lado a lado e voltavam juntos para casa. 12 quilômetros diários de conversa entre um pai e o Filho de Deus. 12 quilômetros de ensino, de silêncio compartilhado, de vínculo que nenhum evangelho registrou, mas que formou o homem que Jesus se tornaria. E é fascinante pensar que muitas das imagens que Jesus usou em suas parábolas vêm diretamente do mundo da construção. Em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus fala do homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha e do tolo que construiu sobre a areia. Essa é uma imagem de construtor, uma imagem que Jesus aprendeu na oficina do Pai. Em Mateus, capítulo 11, versículo 30, Jesus diz: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jugo era um dos principais produtos que um tecton fabricava. José provavelmente ensinou Jesus a fazer jugos de boi. E Jesus, décadas depois, transformou essa habilidade prática numa metáfora espiritual que é repetida até hoje em todo o mundo. O vocabulário de Jesus está impregnado da oficina de José. As parábolas de Jesus cheiram a madeira, a serragem, a trabalho manual. E isso nos mostra que José não apenas sustentou Jesus materialmente, forneceu a Jesus o repertório de imagens com o qual ele comunicaria a mensagem de Deus ao mundo. E tem mais. Jesus não aprendeu apenas carpintaria com José, aprendeu a viver numa comunidade, aprendeu a tratar as pessoas com respeito, aprendeu a negociar com clientes, aprendeu a lidar com dificuldades financeiras, aprendeu o que era ser pobre com dignidade, aprendeu o que era trabalhar duro sem reclamar, aprendeu o que era acordar cedo e voltar tarde,
Aprendeu o que era ter as mãos calejadas e as costas doloridas, e ainda assim sentar à noite para rezar e agradecer a Deus. Quando Jesus, mais tarde, olharia para os pescadores, os cobradores de impostos, os pastores, os trabalhadores do campo, e os trataria com dignidade e compaixão. Onde ele aprendeu isso? Com quem aprendeu que o trabalho braçal não diminui o ser humano? Com quem aprendeu que a pobreza não é sinal de fracasso? Com José, na oficina de José, na casa de José, no exemplo diário de um homem que trabalhava com as mãos e adorava a Deus com o coração. Se esse começo já fez sentido para você, deixa um like. Mas José não era apenas um provedor material, era um formador. E aqui é onde a história se torna profundamente emocionante. Na cultura judaica do primeiro século, o pai era o principal responsável pela educação religiosa dos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que faz parte do Shema, a oração mais importante do judaísmo, diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Era obrigação do pai ensinar a Torá ao filho, não do rabino, não da sinagoga, do pai. E isso significa que José foi o primeiro professor de Jesus, o primeiro a lhe ensinar as Escrituras, o primeiro a lhe contar as histórias de Abraão, de Moisés, de Davi, o primeiro a lhe ensinar a recitar o Shema, o primeiro a lhe explicar o significado da Páscoa, do Yom Kippur, da festa dos tabernáculos, o primeiro a lhe mostrar como se ora, como se confia em Deus, como se vive com retidão. Pensa nisso. O Filho de Deus aprendeu a rezar com José, aprendeu a ler a Torá com José, aprendeu as histórias dos patriarcas com José. O menino que um dia diria, Pai nosso que estás nos céus, aprendeu a chamar Deus de Pai olhando para José. O menino que um dia contaria a parábola do pai do filho pródigo, aquele pai que corre ao encontro do filho que voltou, que o abraça, que o veste com a melhor roupa, aprendeu o que é um pai bom observando José. Aquelas mesmas histórias que depois Jesus usaria em suas parábolas, nos seus sermões, nos seus ensinamentos, muitas delas ele ouviu pela primeira vez da boca de José, sentado na oficina de carpintaria, com o cheiro de serragem no ar e o som do formão na madeira, enquanto o pai trabalhava e ensinava ao mesmo tempo. E José não sabia que cada história que contava estava sendo guardada por um menino que um dia as contaria ao mundo inteiro. Não sabia que estava treinando o maior pregador da história. Achava que estava apenas sendo pai. O biblista e historiador John P. Maier, em sua monumental obra Um Judeu Marginal, repensando o Jesus histórico, dedica atenção especial ao papel de José na formação de Jesus. Maier argumenta que Jesus demonstra nos evangelhos um conhecimento das Escrituras que pressupõe educação consistente desde a infância. E naquela cultura, a responsabilidade primária por essa educação era do pai. Maier conclui que José foi, com toda a probabilidade, o principal educador religioso de Jesus durante os primeiros anos de sua vida. E José não ensinou apenas com palavras. Ensinou com o exemplo. Mateus capítulo 1, versículo 19, descreve José como dikaios, justo, reto, íntegro. Essa é a mesma palavra que a Bíblia grega usa para descrever os grandes homens de Deus. Noé era dikaios, Abraão era dikaios e José era dikaios. Essa palavra, em hebraico tzadik, carrega um peso enorme na tradição judaica. Um tzadik não é apenas alguém que segue as regras, é alguém cuja vida inteira é orientada para a retidão, que faz a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando, que escolhe a justiça mesmo quando a injustiça seria mais fácil. E Mateus
nos dá um exemplo concreto disso. Quando José descobre que Maria está grávida antes do casamento, a lei lhe dava o direito de denunciá-la publicamente. Poderia expô-la à vergonha, poderia exigir punição, mas o texto diz que José, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mateus, capítulo 1, versículo 19. José escolheu proteger Maria, mesmo quando achava que ela o havia traído. Escolheu a misericórdia em vez da vingança, a discrição em vez do escândalo. Isso é ser dikaios. Isso é ser tzadik. E Jesus cresceu vendo isso. Cresceu observando o pai trabalhar com honestidade, observando o pai tratar a mãe com respeito e ternura. O Deus que Jesus descreveu nas parábolas tem muito de José, paciente, silencioso, fiel, presente, justo e invisível aos olhos do mundo, porque José confiou em Deus sem entender muitas vezes. Quando o anjo apareceu em sonho, em Mateus capítulo 1, versículos 20 a 24, e disse que Maria havia concebido pelo Espírito Santo, José obedeceu. Mas será que entendeu? Será que dormiu tranquilo naquela noite? Será que no dia seguinte, quando olhou para Maria, não sentiu o peso enorme do que estava aceitando? Um homem simples, de uma aldeia insignificante, recebendo a responsabilidade de criar o Filho de Deus. Quando o anjo mandou fugir para o Egito no meio da noite, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15, José obedeceu. Levantou de madrugada, pegou a criança e a mãe e partiu, sem questionar, sem pedir explicação, sem dizer, mas Deus, o Senhor não pode simplesmente proteger o menino aqui? Obedeceu. Mas será que entendeu por que Deus permitia que um rei quisesse matar o seu próprio filho? Será que não se perguntou, nas noites frias do exílio no Egito, por que o Deus que enviou anjos não enviou exércitos? Quando voltou do Egito e descobriu que Arquelau reinava na Judéia, José teve medo e foi para a Galileia. Mateus capítulo 2, versículo 22. José tinha medo. Está escrito no texto sagrado. O homem que Deus escolheu para criar Jesus tinha medo. Não era um herói de cinema, não era um guerreiro invencível. Era um homem que sentia medo e, mesmo com medo, obedeceu. Mesmo sem entender, obedeceu. Essa é a marca de José. Obediência sem compreensão total. Fidelidade sem garantias. E agora pensa no cotidiano. 30 anos de cotidiano. José acordava de manhã, rezava as orações da manhã como todo judeu devoto. Ia para a oficina, trabalhava o dia inteiro e voltava para casa. E naquela casa estava um menino, depois um adolescente, depois um jovem adulto, que, segundo a palavra de um anjo, era o Filho de Deus, mas que comia como qualquer pessoa, que dormia como qualquer pessoa, que ficava gripado, que se cortava na oficina, que às vezes fazia perguntas difíceis que José não sabia responder, que às vezes ficava em silêncio, que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como diz Lucas capítulo 2, versículo 52, mas que não fazia nenhum milagre, nenhum. E José deve ter se perguntado, não estou dizendo que duvidou, mas como ser humano deve ter se perguntado, será que eu entendi direito aquele sonho? Será que o anjo era mesmo um anjo? Será que esse menino é mesmo quem eu acho que é? Porque a fé vive lado a lado com a dúvida, não porque a fé é fraca, mas porque a fé é humana. E José era humano. E o que é extraordinário é que José nunca pediu uma confirmação. Em nenhum lugar do texto bíblico vemos José pedindo um sinal, pedindo um milagre, pedindo uma prova. Ele aceitou a missão e a cumpriu em silêncio, sem exigir que Deus provasse que estava certo, sem exigir que o menino demonstrasse ser quem o anjo disse que era. Apenas vivendo, apenas trabalhando, apenas confiando, dia após dia, ano após ano, década após década.
Não há nenhum registro em nenhum texto canônico de Jesus fazendo qualquer milagre antes do batismo por João Batista por volta dos 30 anos. Os evangelhos apócrifos, como o chamado Evangelho da Infância de Tomé, provavelmente escrito no século II, tentam preencher essa lacuna com histórias fantasiosas de Jesus criança, fazendo pássaros de barro voarem e castigando meninos que o irritavam. Mas esses textos são tardios, não confiáveis e rejeitados pela tradição séria. Não tem o peso histórico nem a sobriedade dos evangelhos canônicos. A realidade bíblica é clara e sóbria. Durante toda a vida de José, Jesus não fez um único milagre visível. Viveu como qualquer menino judeu. Aprendeu como qualquer menino judeu. Cresceu como qualquer menino judeu. E José o criou como qualquer pai judeu. Sem show de luzes, sem anúncio público, sem nenhuma evidência externa de que aquele menino era diferente de todos os outros meninos de Israel. E José viveu com isso. Viveu 30 anos ao lado do Filho de Deus, sem nenhuma confirmação sobrenatural, sem nenhum sinal, sem nenhum milagre, apenas a palavra de um anjo ouvida em sonho, décadas atrás. Uma palavra que, com o passar dos anos, deve ter parecido, em certos dias difíceis, cada vez mais distante, cada vez mais irreal. E mesmo assim, José continuou acreditando. Você consegue dimensionar o tamanho dessa fé, porque não é a mesma coisa ver um milagre e crer. A fé de Pedro, que viu Jesus andar sobre as águas, é uma coisa. A fé de Tomé, que colocou a mão na ferida do ressuscitado e disse, Senhor meu e Deus meu, é outra coisa. Essas são fés poderosas, sim, mas são fés que tiveram confirmação, tiveram prova, tiveram evidência visível. A fé de José é de outra categoria completamente diferente. José creu sem ver nada, obedeceu sem receber confirmação, perseverou sem recompensa visível e morreu sem saber se aquilo tudo tinha valido a pena. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase descreve perfeitamente José. José é o grande bem-aventurado do qual ninguém fala. O homem que creu sem nunca ver e que viveu toda a sua fé nessa escuridão luminosa, onde a única luz era a palavra de um anjo ouvida em sonho. E isso nos leva a uma pergunta que precisa ser investigada com seriedade. O que a tradição antiga diz sobre a morte de José? Porque se a Bíblia é silenciosa, a tradição não é. E o que ela preservou sobre os últimos dias de José é ao mesmo tempo comovente e revelador. Existe um texto chamado A História de José o Carpinteiro, provavelmente escrito entre os séculos IV e V, preservado em copta e em árabe. Não é um texto canônico, não tem a mesma autoridade que os evangelhos, mas é um dos documentos mais antigos dedicados exclusivamente à figura de José. E o que ele descreve sobre a morte de José é extraordinariamente detalhado. Fala de seus últimos momentos, de quem estava presente, das palavras que foram ditas, das orações que foram feitas e pinta um retrato de um homem que morreu como viveu, em fé, em silêncio e na presença daqueles que mais amava. Mas esse texto precisa ser analisado com cuidado, com o método que este canal sempre usa, o que é tradição, o que é provável, o que é lenda, e o que podemos aprender com honestidade sobre como José encerrou sua jornada na terra. Tudo isso vem na segunda parte deste documentário, porque o que vamos descobrir a seguir muda completamente a forma como você enxerga José. Muda a forma como você entende o silêncio da Bíblia. E muda para sempre a forma como você entende o que significa ser pai. Ser o tipo de pai que dá tudo, que forma tudo, que ensina tudo e que parte antes de ver o fruto. A investigação está no ponto mais profundo. O texto se chama A História de José o Carpinteiro. É um escrito preservado em copta e em árabe, provavelmente composto entre os séculos IV e V, no Egito cristão.
Não é um texto canônico. Não tem a mesma autoridade que os evangelhos, mas é o documento mais antigo dedicado inteiramente à figura de José. E o que ele descreve sobre os últimos dias do pai de Jesus é de uma riqueza e de uma emoção que surpreendem. Antes de entrar no conteúdo, preciso contextualizar. A Igreja do Egito, nos primeiros séculos, desenvolveu uma devoção especial a José. Isso faz sentido quando lembramos que José viveu no Egito durante os anos de exílio, fugindo de Herodes. Para as comunidades cristãs egípcias, José era quase um patrono, o homem que trouxe o Filho de Deus à sua terra. E a história de José, o carpinteiro, nasceu desse ambiente de veneração. O estudioso Stephen Shoemaker, especialista em textos apócrifos e em literatura cristã dos primeiros séculos, observa que esse tipo de narrativa sobre a morte de figuras bíblicas era comum na antiguidade cristã e cumpria uma função pastoral: ajudar os fiéis a pensar sobre a morte de forma esperançosa, a ver a morte não como um fim, mas como uma passagem acompanhada por Deus. O texto é narrado como se Jesus estivesse contando aos discípulos a história da morte do seu pai. E esse enquadramento é por si só significativo, porque nos diz que os primeiros cristãos acreditavam que a morte de José foi importante o suficiente para que Jesus a mencionasse, que não era um detalhe esquecível, era parte da história. Segundo esse texto, José viveu até uma idade avançada. A tradição fala em 111 anos, o que provavelmente é um número simbólico, representando uma vida longa e completa. Mas o que importa não é o número exato. O que importa é o que o texto descreve sobre como José morreu. A história de José, o carpinteiro, relata que quando José sentiu a morte se aproximar, ficou perturbado. Não por medo da morte em si, mas por medo de deixar a família, de deixar Maria, de deixar Jesus, de não poder mais protegê-los, de não poder mais prover, de não poder mais ser o escudo que tinha sido durante décadas. O homem que passou a vida inteira cuidando dos outros temia, no final, que os outros ficassem sem cuidado. Isso é de uma humanidade que comove, porque é exatamente assim que os pais reais se sentem quando a vida começa a se esgotar. Não pensam em si mesmos, pensam nos filhos, pensam na esposa, pensam em quem vai pagar as contas, em quem vai proteger a família quando eles não estiverem mais. Qualquer pessoa que já esteve ao lado de um pai nos seus últimos dias sabe que essa é a preocupação que mais aparece. Não é o medo de morrer, é o medo de deixar os outros desprotegidos. O texto também descreve que José fez uma revisão da própria vida. Olhou para trás, lembrou dos momentos bons e dos momentos difíceis. Lembrou da noite em que o anjo apareceu em sonho e disse que Maria havia concebido pelo Espírito Santo. Lembrou da decisão de ficar com ela quando o mais fácil seria ir embora. Lembrou da viagem desesperada ao Egito com um bebê nos braços, fugindo de Herodes na calada da noite. Lembrou dos anos de exílio em terra estrangeira, trabalhando para sustentar a família longe de casa, longe dos amigos, longe de tudo que conhecia. Lembrou do retorno a Nazaré. Lembrou dos anos na oficina, formando o menino, ensinando o ofício, contando as histórias de Israel. Lembrou de tudo e sentiu, como qualquer ser humano sente quando olha para trás no final da vida, aquela mistura de gratidão e angústia. Gratidão pelo que viveu, pelo que construiu, pelo que pôde dar. E angústia pelo que está deixando, pelo que não vai poder terminar, pelo que fica incompleto. E então, segundo o texto, José faz algo extraordinário. Ele ora. Mas não ora por si mesmo, ora pelos filhos, ora por Maria. Pede a Deus que cuide daqueles que ele não poderá mais cuidar. É a oração de todo pai que sente a vida se esvaindo. A oração de todo avô que sabe que o tempo está acabando. A oração que diz:
Eu fiz o que pude, dei o que tinha, ensinei o que sabia. Agora entrego nas suas mãos, Senhor. E o texto descreve que Jesus esteve ao lado de José nos seus últimos momentos, que segurou suas mãos, que orou por ele, que confortou o pai moribundo com palavras de paz, e que quando José finalmente morreu, foi nos braços do próprio Filho de Deus. O homem que carregou Jesus nos braços quando era bebê, morreu nos braços de Jesus quando era velho. A vida de José começou carregando e terminou sendo carregado, e o círculo se fechou com uma beleza que só Deus poderia desenhar. Agora, preciso ser absolutamente transparente. Essa narrativa é tradição, não é Bíblia. Não podemos afirmar com certeza que foi assim que aconteceu. A história de José, o carpinteiro, foi escrita séculos depois dos eventos e reflete a piedade e a imaginação das comunidades cristãs do Egito. O estudioso Stephen Shoemaker, especialista em textos apócrifos, observa que esse tipo de narrativa sobre a morte de figuras bíblicas era comum nos primeiros séculos do cristianismo e cumpria uma função pastoral. Ajudar os fiéis a pensar sobre a morte de forma esperançosa. Mas mesmo como tradição, há elementos nessa narrativa que são profundamente coerentes com o que sabemos pela Bíblia. Primeiro, a ideia de que José morreu antes do ministério de Jesus é consistente com todas as pistas bíblicas que analisamos na parte 1. Segundo, a ideia de que Jesus esteve presente na morte de José é coerente com o caráter de Jesus descrito nos evangelhos. Um homem compassivo que cuidava dos mais frágeis. Terceiro, a ideia de que José morreu preocupado com a família é coerente com o retrato de um homem que passou a vida inteira protegendo e provendo. Então, embora não possamos tratar essa narrativa como fato histórico, podemos tratá-la como uma janela para como os primeiros cristãos entendiam José. E o que eles entendiam era claro. José era um homem que viveu para os outros e morreu pensando nos outros. E há algo nessa tradição que merece atenção especial. O texto diz que nos momentos finais José teve medo. Medo da morte, medo do desconhecido, medo do que viria depois. O texto descreve José clamando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo que seus pecados fossem perdoados. E que Jesus o consolou, dizendo que não tivesse medo, porque Deus estaria com ele. Que a morte não era o fim, que havia algo depois, que havia paz. Isso é profundamente humano. Mostra um José que não era um santo de vitral, perfeito e impassível. Era um homem real, com medos reais, com fragilidades reais. Um homem que, mesmo depois de uma vida inteira de obediência a Deus, ainda sentia medo diante do desconhecido e que precisou ser consolado pelo próprio filho. E isso, em vez de diminuir José, o torna ainda mais admirável. Porque mostra que a coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. E José fez isso a vida inteira. Teve medo quando fugiu para o Egito, teve medo quando voltou, teve medo quando soube de Arquelau. E no final, teve medo da morte. Mas em nenhum desses momentos o medo o paralisou. Em nenhum desses momentos o medo o afastou de Deus. O medo de José sempre o levou a orar, nunca a desistir. E aqui a história se torna incrivelmente emocionante, porque pensa na inversão. Durante 30 anos, José cuidou de Jesus, protegeu, alimentou, ensinou, carregou no colo quando era bebê, segurou a mão quando estava aprendendo a andar, correu ao encontro quando caía, ficou acordado à noite quando tinha febre. Foi o escudo entre Jesus e o mundo. Foi a parede entre Jesus e Herodes. Foi o teto sobre a cabeça de Jesus nas noites frias de Nazaré. E agora, no final, os papéis se invertem completamente. É Jesus quem cuida de José. É o filho que segura a mão do pai. É o jovem que consola o velho. É o protegido que agora protege. É aquele que foi carregado no colo que agora ampara.
Qualquer pessoa que já acompanhou um pai ou uma mãe nos últimos dias de vida sabe exatamente o que isso significa. Sabe o que é segurar a mão de alguém que sempre segurou a sua. Sabe o que é ser forte para quem sempre foi forte por você. Sabe o que é dizer, vai ficar tudo bem, para a mesma pessoa que dizia, vai ficar tudo bem, quando você era criança. Sabe o que é ver o corpo forte que te protegeu agora fraco, agora frágil, agora dependendo de você. E se a tradição estiver correta, Jesus viveu exatamente isso. Antes de curar multidões, cuidou do Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, esteve ao lado de José enquanto ele morria. Antes de multiplicar pães para 5.000, provavelmente preparou a última refeição de José. O primeiro ato de compaixão de Jesus que conhecemos, pela tradição, não pela Bíblia, não foi público, foi privado, foi em casa, foi com o Pai. E é possível que essa experiência, acompanhar a morte de José, tenha marcado profundamente Jesus. Quando Jesus, mais tarde, chorou diante do túmulo de Lázaro, em João capítulo 11, versículo 35, o versículo mais curto da Bíblia, apenas 2 palavras em português. Jesus chorou. Talvez ele estivesse lembrando de outra morte, de outra despedida, de outro momento em que alguém que ele amava partiu diante dos seus olhos. Talvez as lágrimas de Jesus diante de Lázaro fossem, em parte, as lágrimas que ele já tinha chorado por José. Isso é hipótese, claro, mas é uma hipótese profundamente humana, profundamente coerente e profundamente comovente, porque nos mostra um Jesus que não chorava por fraqueza. Chorava porque já conhecia a dor de perder alguém, porque já tinha vivido o luto, porque já tinha sentido o que é segurar a mão de alguém que está partindo e não poder fazer nada para impedir. Se essa parte falou com você, compartilhe este vídeo com uma pessoa no WhatsApp. Às vezes, uma mensagem dessas chega exatamente na hora certa. Mas agora precisamos investigar algo que raramente é discutido. E é talvez o aspecto mais fascinante de toda esta história. Precisamos perguntar, o que José deixou em Jesus? Porque existe uma tendência, quando se fala de Jesus, de olhar apenas para o divino, para os milagres, para o sobrenatural, para o Filho de Deus. Mas Jesus também era filho de José, e durante 30 anos foi criado, formado, educado e moldado por esse homem. O carpinteiro de Nazaré deixou marcas no Messias, marcas humanas, marcas de formação, marcas de convivência. E quando olhamos para o ministério público de Jesus, as parábolas, os milagres, os ensinamentos, as decisões, a forma como tratava as pessoas, vemos nele impressões digitais que só podem ter vindo de José. O teólogo e escritor Frederick Buechner escreveu que a graça de Deus sempre trabalha através de meios humanos. E José foi o meio humano mais direto que Deus usou para formar Jesus como homem. Sem José, Jesus teria sido Deus encarnado da mesma forma. Mas o homem que ele se tornou, suas imagens, seu vocabulário, seus valores humanos, sua forma de se relacionar, tudo isso foi moldado em grande parte por José. A primeira marca é o silêncio. José é o personagem mais silencioso dos evangelhos. Não há uma única palavra de José registrada em todo o Novo Testamento. Nenhuma. É o único personagem principal da narrativa de Jesus que nunca fala. Ele age, obedece, protege, trabalha, mas não fala. Pense nisso. Maria tem o Magnificat. Zacarias tem o Benedictus, Simeão tem o Nunc Dimittis, Isabel tem uma exclamação de júbilo. Até os pastores falam, até os magos perguntam, mas José, silêncio absoluto. Os evangelhos não registram uma única palavra saída da boca dele. E Jesus, durante os 30 anos em que viveu em Nazaré, também foi silencioso. 30 anos sem pregar, sem ensinar publicamente, sem fazer milagres, sem reunir discípulos.
30 anos de silêncio. José ensinou Jesus, pelo exemplo, que o silêncio tem valor, que nem tudo precisa ser dito, que às vezes a coisa mais poderosa que se pode fazer é calar e agir, que as palavras importam menos do que os atos. E quando Jesus, no seu ministério, escolheu muitas vezes o silêncio, quando se calou diante de Pilatos, em Mateus capítulo 27, versículo 14, a ponto de o governador se maravilhar, quando não respondeu uma palavra sequer a Herodes, em Lucas capítulo 23, versículo 9, quando orou sozinho no monte de madrugada, enquanto os discípulos dormiam, em Marcos capítulo 1, versículo 35, estava ecoando algo que aprendeu com José. A arte de calar e confiar. A arte de agir sem precisar anunciar. A arte de deixar os atos falarem mais alto que as palavras. Isaías, capítulo 53, versículo 7, profetizou sobre o Messias. Como ovelha levada ao matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. O silêncio de Jesus diante dos acusadores é visto como cumprimento profético, mas é também, em termos humanos, o fruto de uma formação. Simplesmente levantou e fez, na calada da noite, sem questionar, sem reclamar, sem exigir garantias. E Jesus, no Getsêmani, quando suava sangue e pedia que o cálice passasse, quando a agonia era tão intensa que um anjo veio fortalecê-lo. Lucas capítulo 22, versículos 43 e 44, terminou a oração com as mesmas palavras que definiram a vida inteira de José. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Mateus capítulo 26, versículo 39. É a oração de José traduzida nas palavras de Jesus. A mesma rendição, a mesma entrega, o mesmo não entendo, mas obedeço. O mesmo tenho medo, mas confio. José obedeceu em sonhos. Jesus obedeceu no Getsêmani. O pai e o filho, unidos pela mesma postura diante de Deus. Rendição total. E não é exagero dizer que Jesus aprendeu a se render observando José se render. Aprendeu que obedecer a Deus não exige compreensão, exige confiança. E José demonstrou essa confiança todos os dias, em todas as decisões durante 30 anos. A terceira marca é o cuidado pelos vulneráveis. José protegeu uma mulher grávida que seria desonrada. Não a expôs, não a abandonou. Escolheu ficar ao lado dela quando o mundo inteiro teria virado as costas. Protegeu um recém-nascido de um rei homicida, atravessando o deserto à noite com uma criança nos braços. Sustentou uma família no exílio, num país estrangeiro, longe de casa, longe dos amigos, longe de tudo que conhecia. E fez tudo isso sem reclamar, sem registrar, sem pedir reconhecimento. E Jesus, no seu ministério, dedicou atenção especial exatamente aos mesmos grupos que José protegeu. Mulheres, crianças, estrangeiros, os que não tinham quem cuidasse deles. Quando Jesus disse, "Deixem vir a mim as crianças", em Marcos capítulo 10, versículo 14, estava revelando um valor que aprendeu em casa. Com um pai que nunca tratou os pequenos como insignificantes, que nunca desprezou os frágeis, que dedicou a vida inteira a proteger quem não podia se proteger sozinho. Quando Jesus curou leprosos, tocou em intocáveis, sentou com publicanos e prostitutas, conversou com a mulher samaritana junto ao poço, quebrando tabus que nenhum rabino da época quebraria, estava fazendo o que José havia feito antes dele, cuidar de quem ninguém mais cuidava, escolher o bem mesmo quando a cultura dizia para virar o rosto, proteger mesmo quando era mais fácil ignorar. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, quando Jesus diz, "Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me hospedastes", ecoa a vida de José. Um homem que alimentou, protegeu e cuidou de estrangeiros, de fugitivos, de vulneráveis, começando pelo próprio Filho de Deus. E a quarta marca
talvez a mais profunda, é a capacidade de amar sem ser reconhecido. José amou Jesus durante 30 anos e nunca recebeu nenhum reconhecimento público. Nunca foi chamado de herói. Nunca foi elogiado pelos vizinhos como o homem que criou o Messias. Nunca recebeu um obrigado registrado em nenhum texto. Amou no anonimato, serviu na invisibilidade, fez o bem sem que ninguém soubesse o tamanho do bem que estava fazendo. E Jesus, quando ensinou sobre o amor e sobre a generosidade, disse algo que ecoa a vida inteira de José. Em Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4, quando você der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amor em segredo, serviço invisível, generosidade anônima. José viveu isso antes de Jesus ensinar. José praticou isso antes de Jesus pregar. Jesus não inventou esse ensinamento no Sermão da Montanha. Aprendeu em casa. Vendo José fazer exatamente isso, todos os dias, durante 30 anos. É impossível olhar para Jesus e não ver José. O silêncio de José está em Jesus. A obediência de José está em Jesus. A compaixão de José está em Jesus. O amor invisível de José está em Jesus. O cuidado pelos frágeis está em Jesus. A capacidade de agir sem anunciar está em Jesus. O Filho de Deus é também filho de José. E as marcas desse Pai estão em cada gesto, cada palavra, cada decisão do Messias. José não viu os milagres de Jesus, mas os milagres de Jesus carregam as impressões digitais de José. Agora, com toda a honestidade que o método deste canal exige, vamos separar as camadas do que descobrimos. Porque essa separação é o que diferencia investigação de especulação. É o que constrói confiança. E é o que permite que você, que está me ouvindo, forme sua própria conclusão com base em evidências reais. O que sabemos com certeza bíblica é que José era justo, dícaios, tzadik, que recebeu revelações de Deus em sonhos, que obedeceu sem questionar em cada uma dessas ocasiões, que protegeu Jesus e Maria da ameaça de Herodes fugindo para o Egito, que era carpinteiro em Nazaré e ensinou o ofício a Jesus, que levou Jesus ao templo aos 12 anos e esteve presente quando Jesus disse: "Devo cuidar dos negócios de meu Pai", e que morreu antes do início do ministério público de Jesus, como indicam as pistas em Marcos, capítulo 6, João, capítulo 2 e João, capítulo 19. Também sabemos, pelo texto canônico, que Jesus não realizou nenhum milagre registrado antes do batismo por João Batista, o que significa que durante toda a vida de José, durante todos os anos que viveram juntos, não houve nenhuma confirmação sobrenatural visível da identidade de Jesus. José creu pela palavra do anjo. E só. Tudo isso é texto canônico. Tudo isso é Bíblia. O que a tradição preservou, através da história de José o carpinteiro, escrita entre os séculos IV e V no Egito cristão, é um relato detalhado da morte de José nos braços de Jesus, com orações, medos, revisão de vida, pedidos de perdão e consolo. O texto descreve José com humanidade impressionante. Um homem que teve medo no final, que precisou ser consolado, que se preocupou com a família até o último suspiro. Essa tradição, embora não seja canônica, é coerente com o caráter dos personagens e com as circunstâncias históricas. Reflete a piedade das primeiras comunidades cristãs do Egito e merece ser conhecida e ponderada com seriedade, sem ser confundida com certeza bíblica. O que podemos inferir com honestidade é que José foi o principal formador humano de Jesus durante 30 anos, que ensinou Jesus a trabalhar com as mãos, a rezar, a conhecer as Escrituras, a viver com retidão num mundo injusto, que forneceu a Jesus o vocabulário de imagens com que ele comunicaria a mensagem de Deus.
A casa sobre a rocha, o jugo suave, a construção sobre bom alicerce, que transmitiu a Jesus valores que se tornaram marcas centrais do seu ministério. Silêncio, obediência, compaixão, amor invisível, cuidado pelos vulneráveis. E que morreu sem saber que havia formado o Salvador do mundo, sem saber que cada lição ensinada na oficina se transformaria em parábola, sem saber que cada gesto de cuidado se multiplicaria em milagres. José formou o Messias, e essa é, possivelmente, a maior obra invisível da história. Depois de tudo o que percorremos juntos, o silêncio da Bíblia sobre a morte de José, os 30 anos de convivência com Jesus, a tradição sobre seus últimos momentos, as marcas que ele deixou no Messias, quero compartilhar contigo as 4 descobertas que ficam desta investigação. 4 coisas que a história de José nos ensina e que podem mudar a forma como você vive a partir de hoje. A primeira descoberta é que fé verdadeira não precisa de milagre. José viveu 30 anos ao lado de Jesus sem ver um único sinal sobrenatural. A única evidência que tinha era a palavra de um anjo ouvida em sonho, décadas antes. E com o passar dos anos, aquele sonho deve ter parecido cada vez mais distante. Cada manhã na oficina, cada dia de trabalho pesado, cada noite de cansaço, a memória do anjo ia ficando mais tênue, mais antiga, mais difícil de segurar. E, no entanto, José vivia como se aquela palavra fosse verdade. Não precisou ver para crer. Não precisou de um sinal para obedecer. Não precisou de confirmação para continuar. E isso é radical, porque vivemos numa cultura que pede sinais o tempo todo, que quer ver para crer, que precisa de prova antes de confiar. E José nos mostra que a fé mais poderosa não é a que vê milagres, é a que continua crendo quando não vê nada. É a que levanta de manhã, vai trabalhar, cuida da família e confia em Deus sem nenhuma evidência visível de que Deus está agindo. Se a sua fé está passando por um período de seca, se Deus parece silencioso, se você está esperando um sinal que não vem, olhe para José. 30 anos sem um milagre, e não desistiu. Essa era a fé de José. E é sobre esse tipo de fé que Jesus disse em João capítulo 20, versículo 29, Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus estava falando de gente como José, de gente como você. A segunda descoberta é que formar é mais importante do que aparecer. O mundo celebra quem aparece, quem faz o discurso, quem recebe o aplauso, quem está no palco, quem é visto. As redes sociais nos ensinam que o que não é visto não existe, que o que não é publicado não aconteceu, que o valor de algo se mede pela visibilidade que tem. Mas José nos mostra o contrário. A obra mais importante da sua vida foi completamente invisível. Os anos de formação, os dias comuns, as conversas na oficina, as noites ensinando a Torá, os quilômetros caminhados juntos entre Nazaré e Séforis, as orações feitas em família antes de dormir, as histórias dos patriarcas contadas enquanto trabalhava a madeira. Ninguém filmou, ninguém registrou, ninguém viu. Mas tudo o que Jesus foi no seu ministério público nasceu ali, na invisibilidade daqueles 30 anos. Se você é pai, mãe, avô, avó, professor, mentor, cuidador, alguém que forma outros, saiba que o seu trabalho é mais importante do que qualquer resultado visível. Você está formando algo que vai aparecer no tempo de Deus, não no seu. E quando aparecer, o mundo vai olhar para o fruto sem saber quem plantou. Mas Deus sabe, e isso basta. A próxima vez que você estiver fazendo algo por alguém sem nenhum reconhecimento, sem nenhum agradecimento, lembre-se, você está fazendo o trabalho de José. E não existe trabalho mais nobre. A terceira descoberta é que partir antes de ver o resultado
não é fracasso. José morreu antes de ver Jesus curar um cego, antes de ver Jesus alimentar 5.000 pessoas, antes de ver Jesus andar sobre as águas, antes de ver Jesus ressuscitar. E a maioria das pessoas diria, que triste, não viveu para ver. Mas olhando com mais cuidado, percebemos que José viu algo que os discípulos nunca viram. Viu Jesus aprender a andar, viu os primeiros passos do Filho de Deus, viu Jesus aprender a falar, ouviu as primeiras palavras do Verbo encarnado, viu Jesus aprender a rezar, viu as primeiras orações daquele que ensinaria ao mundo o Pai Nosso, viu o Filho de Deus ser um menino, viu o Criador do universo aprender a serrar madeira com mãos pequenas, viu o que nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum anjo viu, Jesus sendo formado, dia a dia, ano a ano, na lentidão sagrada da vida comum. Se você sente que trabalhou sem ver o fruto, que investiu sem ver o retorno, que plantou sem ver a colheita, lembre-se de José. Talvez o que Deus te deu não foi ver o resultado, foi participar da formação. E participar da formação é um privilégio que nem os anjos tiveram. José esteve mais perto de Jesus do que qualquer querubim. Viveu mais tempo ao lado de Jesus do que qualquer discípulo. E fez mais pela formação de Jesus do que qualquer mestre em Israel. Morreu sem saber, mas Deus sabia. E a quarta descoberta é que o amor verdadeiro não precisa de reconhecimento. José nunca recebeu um agradecimento público de Jesus nos evangelhos. Nunca foi chamado de herói da fé em nenhuma epístola. Paulo nunca o mencionou. Pedro nunca o citou. Hebreus capítulo 11, o grande capítulo dos heróis da fé, lista Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Rabi, mas não menciona José. O pai de Jesus não está no capítulo da fé. E, no entanto, poucos homens na Bíblia demonstraram uma fé tão consistente, tão silenciosa e tão fiel. José amou fielmente, amou silenciosamente, amou sem esperar nada em troca, amou até o fim. E quando morreu, provavelmente morreu achando que tinha sido apenas um carpinteiro que fez o melhor que pôde. O tipo que não precisa de like, o tipo que não precisa de aplauso, o tipo que ama porque amar é o certo, e nada mais. José, o carpinteiro de Nazaré, o homem mais silencioso da Bíblia, o pai que nunca viu um milagre do filho, que trabalhou de sol a sol durante décadas, que ensinou a Torá com paciência, que ensinou carpintaria com as mãos calejadas, que obedeceu com medo, mas sem recuar, que protegeu sem pedir nada em troca, que carregou o maior segredo da história sem contar a ninguém, e que morreu sem saber que havia formado o Salvador do mundo. Sem saber que o menino a quem ele ensinou a serrar madeira um dia diria: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Sem saber que as mãos que ele ensinou a usar um martelo um dia seriam pregadas numa cruz para salvar a humanidade. E talvez, isso seja justamente o que torna José o pai mais extraordinário de todos. Não apesar de não ter visto os milagres, mas exatamente por isso, porque a fé de José não dependia de ver, dependia de crer. E crer sem ver é o que Jesus, décadas depois, chamaria de bem-aventurança. José partiu em silêncio. Como viveu? Em silêncio, sem discurso de despedida, sem última frase registrada, sem epitáfio gravado na pedra. Mas o que ele construiu, o que ele formou, o que ele ensinou, o que ele plantou naquele menino de Nazaré, permanece para sempre. E permanecerá enquanto existir alguém que diga o nome de Jesus. Porque em cada parábola de Jesus está a voz de José. Em cada gesto de compaixão de Jesus está a mão de José. Em cada silêncio de Jesus diante dos acusadores está o exemplo de José, o pai invisível, o pai silencioso.